Olá, Tá ali, ó. aprovados. Vamos dar já já vamos dar início à nossa live, né? Tema de hoje: direitos e deveres dos trabalhadores em tempo de coronavírus, tá? Importantíssimo, né? A gente estar atualizado em relação a esse tema. Salve, salve! Meu amigão, Salve, salve, grande Charles Bulhões e equipe aí, sempre Uninassal. Sempre uma felicidade estar com esse grande especialista, né? Um dos maiores nomes, vamos dizer assim, da área de DP aqui de Salvador, da Bahia, na verdade, né? Da Bahia. Já rompeu essas fronteiras aí de Salvador há muito tempo, né, meu amigo Gilmar? Que é isso, rapaz. Eu tô querendo ser igual a você, rapaz. Eu não vou dizer quando eu crescer, porque eu já sou maior que você no tamanho, né? Fisicamente falando apenas, mas estamos caminhando aí, né? Rompendo barreiras aí, fazendo esses conteúdos aí gratuitamente ou através de curso, já que o conhecimento não tem barreira física, né? Ele extrapola esse limite físico da coisa, né? Justamente, né? E é como eu sempre digo, Gil. Eu sempre digo que o conhecimento é como um vinho, né? O bom vinho, Sim, ele tem um tempo, até que ele pode ficar fechado lá, mas ele tem que abrir para ser provado, ser degustado, ser compartilhado, né? Senão ele verdade, azeda, né? verdade, Então, o conhecimento para crescer, para multiplicar, né? A gente tem que compartilhar cada vez mais, né? verdade. Gil, faça a sua apresentação, Gil. Olá, ó, já estão querendo fazer pergunta aí, Adriano, viu? Primeiro agradecer o convite aí mais uma vez de estarmos juntos, dessa vez através dessa grande instituição aí, a Uninassal, que a gente já ministrou inclusive uma palestra lá ano passado, salvo engano, retrasado, num evento da Nassau ali no campus ali próximo a Pituba, né? Eu nunca lembro o nome daquele bairro. Mas eu sou Gilmar Mendes, sou contador, especialista em rotinas trabalhistas e previdenciárias, empresário contábil, fui instrutor do SENAC, sou instrutor do CRC, Conselho de Contabilidade, sou conselheiro do CRC, instrutor do SESCAP e grande amigo de nosso querido Charles Bulhões, ó. O que é mais importante disso tudo aí, né? É. Você não precisa ser, você precisa ser amiga de quem é, rapaz. E vamos debater e vamos conversar um pouco, tirar algumas dúvidas a respeito aí desses temas recentes, né, na esfera trabalhista e também previdenciária, em época aí de coronavírus, em época de pandemia, né? Então, quem tiver qualquer dúvida, né, que tiver, aí vamos lá. Estamos no momento eu sempre digo, Gil, que nós estamos, na verdade, no começo de um novo mundo, né? Muitos teóricos já estão chamando até de um novo mundo, né? O novo normal. Que, um novo normal, né? Muitos chamam do Então, novo tudo vai normal. mudar, né? Há uma grande tendência de transformação de tudo, das relações trabalhistas, das relações das empresas com os clientes. Está havendo uma transformação geral, né? Eu vou aproveitar também, Gil, acabei não me apresentando também, né? Eu Eu já ia também, falar, falta você se apresentar, rapaz. eu Esse sou Insta novo Charles, aí, né? Nem todo mundo te conhece. O Insta da instituição. eu sou Charles Bulhões, tá? A gente vem atuando aí na área de consultoria de reestruturação organizacional e desenvolvimento humano há um tempinho, né? Já atuamos na área de gestão educacional também há um bom tempo e atualmente somos professores, né? Sou professor, vamos dizer assim, da Uninassal, né? Instituição que me acolheu muito bem agora nesse meu retorno, viu, Gil? Posso lhe dizer isso. Uhum. A reitora Cecília, né? E a Suzane, nossa coordenadora lá em Lauro de Freitas, né? Gente boa demais, E Suzane.
aproveitando até destacando que a gente está assumindo aí a coordenação do curso de DP e de gestão de pessoas aí da Uninasal, tanto da Pituba como de Lauro de Freitas. E posso dizer, né, que você é meu parceirão de sempre, né? E Sim, mais uma empreitada aí para a gente juntos aí, né? Juntos sempre. Você disse que dentro das suas qualificações estava o fato de ser meu amigo. Eu posso dizer que a recíproca é super verdadeira. Eu fico muito feliz com a trilha, né, de carreira que você vem construindo, tanto como pessoa como profissional, tá, Gil? Parabéns mesmo pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo aí, ajudando muitas pessoas, tirando as dúvidas, né, principalmente nesse momento, né, de isolamento social, que houve uma ruptura de tudo e que, inclusive, as organizações tiveram que parar as atividades e os trabalhadores não podem perder os direitos, né, Gil? Que é sim, justamente sim, sim. o, o nosso tema de hoje, né? Exatamente. Com o que aconteceu? Com o estado de pandemia, né, de calamidade pública, declarado lá em 20 de março pelo governo, surgiu vários problemas, vamos dizer assim, para os empregadores. Por um lado, as atividades foram impossibilitadas para muitos, né? E por outro lado, existe contas a pagar. E dentre elas está a folha de pagamento, né, dos seus trabalhadores, que em tese, tem um vínculo garantido e não pode perder aí o emprego e nem a renda. Então, ficou aí por conta do governo adotar medidas para continuar viabilizando tanto o emprego, para que não houvesse demissões em massa e também houvesse uma renda mínima para que a pessoa pelo menos se sustentasse, né? Não passasse por tanta dificuldade. E aí o governo editou uma série de normas, né? Dentre elas, a gente destaca duas medidas provisórias, a chamada 927 e a 936, principalmente a 936, que trata lá da possibilidade de suspensão do contrato por até 60 dias ou de redução da jornada e salário por até 90 dias e, em contrapartida, o trabalhador recebe um benefício do governo. Esse benefício é calculado como se fosse o seguro-desemprego. Então, ele pega a tabela emprestada, vamos dizer assim, do seguro-desemprego para calcular esse benefício, né? Isso começou a vigorar a partir de 1º de abril. As empresas não eram obrigadas a adotar essas possibilidades, mas a grande maioria adotou justamente ou pela impossibilidade de continuar funcionando fisicamente, vamos dizer assim, ou pela necessidade de reduzir a jornada dos trabalhadores, visto que não tinha atividade para o dia todo, né? E aí, diante disso, como tudo foi criado muitas pressas, a gente está tendo muito entrave ainda por parte do governo, muitas falhas, muitas correções também acerca desse benefício, né? Para você ter uma ideia, a gente tem exemplos aí, acho que quem está assistindo deve trazer exemplo de trabalhadores que teve esse benefício concedido lá desde abril, era para receber o pagamento por parte do governo desde o início de maio e até agora não recebeu, né? Então tem benefício que está aí com 20, 25 dias de atraso por parte do governo por conta de algumas inconsistências. Às vezes por culpa de outras empresas que a pessoa trabalhou, às vezes por uma culpa de um cadastro na empresa que ele trabalha atualmente e às vezes por culpa do próprio governo no processamento dos dados, né? Então a gente está aqui hoje para esclarecer um pouco sobre isso, tirar dúvida de quem tiver aí, acho que já veio algumas aí, né? Acho que já surgiu 2 dúvidas aí, se você quiser ir lendo, então eu vou passando e vou respondendo e a gente vai interagindo aqui, vamos aquele negócio fazer como, na hora a gente vê. Você que gosta de improvisar as coisas, né? Não improvisar, É, não. Você que gosta de mudar o roteiro, né? estamos vendo aqui várias carinhas aqui bem conhecidas, viu, Gil? Sim, O sim. Marcos está aí junto, né? Adriano está fazendo a Marcos. pergunta aí. É, o Adriano Acho que fez uma já, pergunta. acho Diga. que veio uma lá em cima já de Adriano, não foi? Foi isso que eu estou procurando aqui. Aqui, eu Eu tô com ela fiz aqui. o. Lê aí, quer ler? Vá. Tá bom. Eu fiz o benefício emergencial empregador web por motivo de os 2 funcionários novos. Tinha dado negado, por esse motivo eu cancelei.
e fiz outra solicitação referente ao mesmo funcionário. Está incompleta sua pergunta, Marcos, Adriano, mas veja bem, funcionários... Aproveitando, Gil, Sim. aproveitando, eu estava vendo até no jornal, né, que várias pessoas estão tendo problemas com esse cadastro, né? Exatamente. Ó, como ele falou ali, ele falou inicialmente ali funcionários novos, né? A medida provisória e a portaria 10486, ela só dá direito a esse benefício para trabalhadores que foram admitidos até 1º de abril. Então, se o trabalhador foi admitido dia 2 de abril em diante, ele não tem direito ao benefício. Porque o governo presume o seguinte: se eu der essa opção para as empresas não fecharem, não demitirem, você quer admitir e já dar o benefício, por que você não deixa para admitir depois? Ou porque você já não contrata com a carga horária reduzida? Porque para o governo fica parecendo uma fraude. Fica parecendo o seguinte: você tá registrando, você está simulando o registro de um parente, de um conhecido, só para ele ter o benefício que eu estou dando. Mas ele não era empregado anteriormente à medida provisória. Então, se for isso, Adriano, o benefício de fato só é devido para pessoas que foram admitidas a partir do dia 1º de abril. Anterior a isso, não tem direito. E aí, Gil? E aí? O que a empresa faz? A empresa está de portas precisando desse apoio. Acabou de admitir um colaborador. Eu entendo esse outro lado, né? Até porque a gente vê aí diversos exemplos, né? De pessoas tentando fraudar mesmo, né? Sim. De tentando dar 1-0, como dizem, né? Isso. Mas no caso de quem realmente contratou, né? Não teria uma outra possibilidade? Não tem Sim. Aí o que acontece? Vamos supor, eu precisei contratar dia 2 de abril em diante. 2, 3, ou 5, ou 10 de abril. Aí tem duas opções. Primeiro, se você pretende suspender, o governo entende o seguinte: ó, se você vai contratar e quer suspender, não contrate. Porque suspensão do contrato não vai haver serviço por parte do trabalhador. Ele não vai estar prestando serviço à empresa. Agora, se você contratou e quer reduzir a jornada, era para você ter contratado já com a jornada reduzida. Aí é aquela questão de planejamento. Por exemplo, eu só preciso dele 4 horas. Então, eu não devo contratar por 8 horas e reduzir jornada em 50%. Eu já contrato em 4 horas. Por 4 horas, isso a legislação já permitia, né? A jornada parcial com salário proporcional. Inclusive, eu posso contratar por 4 horas pagando a metade do piso, né? Ou a metade do salário mínimo, se não houver convenção. Isso sempre pôde. Então, o governo entendeu dessa forma. Se você não precisava dele o dia todo, não contratasse para o dia todo. Se você não precisa, se você quer contratar e suspender o contrato, não contratasse, né? Eu vou ser sincero, nesse ponto de vista, eu até concordei com o governo, tá? Vou dar um advogado do diabo aqui. Não, na verdade é isso mesmo. E a gente faz a pergunta já mesmo para tirar dúvida mesmo, né? Exatamente. Ou seja, você tem que planejar, né, Gil? Exatamente. Se você tem uma organização, né, você tem que se capacitar, tem que usar o pensamento estratégico, né, para gerir bem os seus negócios. Pois é. Né? Contrata o serviço de Charles aí, que certamente ele pensaria antes um pouquinho dessas contratações, né? Charles, como excelente administrador, com mestrado, inclusive, certamente não iria de vez, né? De jeito algum. Hoje eu venho aqui o Aprovados Consultoria, né? Está parabenizando aqui o tema, né? Isso. E está trazendo uma questão aqui interessante, né? Gostaria de perguntar como se aplica os direitos dos estagiários nessa pandemia, né? Bom, os estagiários... estagiário é como a gente brinca, né? Estagiário é estagiário, né? O estagiário não foi agraciado com essa possibilidade de redução de jornada e salário de suspensão pela MP 936. Por quê? Porque não há vínculo empregatício. Ele nem teria direito ao seguro, né? Porque não há vínculo empregatício. A possibilidade de redução e suspensão é só para trabalhadores que possuem vínculo empregatício pela CLT. O estagiário é uma lei à parte, é a Lei 11.788. No entanto, a MP 927, a medida provisória 927, ela inclui os estagiários na possibilidade de teletrabalho. Então, se você tinha tem um estagiário e precisou parar as atividades físicas, fisicamente falando, vamos dizer assim,
Você pode colocar o estagiário para desempenhar atividades em regime de teletrabalho e continuar pagando a bolsa normalmente, tá? É a opção em relação aos estagiários. Como não há vínculo também, se a empresa quiser dispensar, né, tem essa possibilidade, só vai pagar o proporcional do recesso, como se fosse um proporcional de férias apenas, mas não pode reduzir carga horária e salário, nem jornal, não vai ter direito a benefício emergencial pelo fato de não ter vínculo empregatício, tá? O Adriano, ele refez, Complementou aí, não foi? Complementou, foi. Ele disse que tem 3 funcionários, na verdade, ele fez 3 funcionários, sendo que só um foi aprovado, os outros 2 justamente por serem recém-contratados, né? Colaboradores recém-contratados e não tinham o direito ao benefício. Aí ele fala que foi contratado em março, tinha dado negado, só que aí eu cancelei e fiz tudo de novo. Aí ele não complementa, acho que é porque a pergunta foi grande, não deu para digitar. Bom, dos que foram rejeitados aparentemente é por causa da admissão mesmo, né? O que foi admitido em março, ele tem direito ao benefício, tá? Você falou que foi negado, eu preciso ver qual foi o motivo que ele dava. Tinha 12 mensagens de erro que poderia dar. Aí eu teria que analisar o motivo do erro para ver o que foi que aconteceu. Mas você informa aí que você cancelou e fez tudo de novo, né? Se você fez de novo, o processamento está sendo meio que automático, tá? Dá uma consultada lá para ver qual o status desse trabalhador que você fez de novo, porque provavelmente já foi processado, né? Se já foi processado, se você mandou até ontem, o pagamento já vai entrar em 2 de junho. Já vai entrar no próximo lote. Se você mandou hoje, o pagamento só vai cair dia 9 de junho. Se você mandou e foi processado com sucesso. Mas aí, para não ser, eu preciso que você me mostre qual o status. Se você quiser depois, você especificamente, Adriano, senão o povo me enche de perguntas depois. Seu caso específico, Adriano, depois mande um print de como está o status lá do andamento no meu direct, que eu posso te orientar melhor, que eu preciso ver a mensagem de erro que está. Ou você diz qual a mensagem de erro ou status, ou manda para mim depois no direct que eu te auxilio. É uma exceção, viu, gente? Porque, meu filho, se eu permitir, eu fico o dia todo respondendo dúvida do pessoal no privado, no direct e por aí vai. Imagino. É. Até, o problema, Gil, é que é a falta de informação por parte do de governo. Informação, Sim, né? parte do Poderia, governo. até quando libera um programa como esse, eu tenho visto, eu participo de vários grupos, né? E eu vejo o pessoal do DP, né, batendo cabeça, um ensinando o outro. Tá tendo que um aprender com o outro, porque não tem uma fonte realmente, tá trocando né? o pneu do carro andando. E aí até uma crítica que eu fiz, que eu faço desde o início, na verdade, né? O governo tem feito algumas reuniões, né, a Dataprev com as empresas de software e o Conselho Federal de Contabilidade, ótimo, parabéns. Mas dessas reuniões deveria sair um ato público do governo dizendo o que ficou decidido, como será feito, tal e tal. Aí, não sei se por conta da burocracia ou pela falta de informação, acaba que quem repassa as informações para a gente são algumas pessoas que participaram da reunião. Acaba, por exemplo, tem uma representante da empresa de software X. Ela participou da reunião, ficou sabendo, e depois da reunião ela passa para alguma amiga, que passa para alguma amiga, e aí de repente isso sai nas redes sociais. Só que assim, qual é a base legal disso? Ah, uma pessoa que participou da reunião com o governo. Não é para ser dessa forma. E aí a informação não sai tão publicamente, fica restrito a quem tem acesso a essa pessoa ou quem tem alguns grupos que essas pessoas colocam, ou seja, não é para ser assim. Não é assim que é para a coisa ser divulgada, principalmente em se tratando de algo público que afeta diretamente a vida das pessoas, a vida dos trabalhadores, né? Mais um ponto de gestão, né? Exatamente. E outra coisa, Charles, tem mudado muito rapidamente as coisas. Eu fiz um curso online ao vivo dia 16. Foi 83 pessoas fizeram o curso comigo online o dia todo, né? No dia 26 não, no domingo agora, que dia foi domingo? 23, 24, não foi? 24, isso. No dia 24 mudou um monte de informação.
Ontem mudou a informação de novo. Hoje já tem novas informações. Então, tipo, teve coisa que eu respondi ontem que hoje já está diferente. Então, muda muito rápido. Por isso que os profissionais de DP ficam loucos. Pelo amor de Deus, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Justamente porque muda tão rápido que está difícil acompanhar. Né? Por exemplo, eu assisti uma live anteontem de um coordenador geral desse projeto, né, da suspensão do empregador web. Beleza. Ele deu informação anteontem. Hoje, a informação dele já está desatualizada. Ontem foi passada uma live com pessoas que têm acesso a ele e passou a informação. Ok, ontem, de fato, foi testado e foi confirmada a informação. Hoje, essas pessoas já passaram informação nova, retificando o que ela falou ontem. Porque o governo mudou um procedimento e isso afetou a informação que ela deu ontem. Então, tá uma coisa de louco. Né? Ainda tem agora, dia 30, a MP perde a validade. Se ela não for renovada ou transformada em lei, a partir do dia 31 não vai mais poder ter suspensão, redução, novos acordos. Então tá todo mundo louco, ansioso, esperando pela prorrogação ou pela transformação em lei, ou se não vai mais ocorrer. E aí dá uma insegurança. Tipo, hoje eu posso, daqui a 3 dias pode ser que eu não possa mais. E aí você fica complicado até você se planejar para a semana que vem, entendeu? Justamente por causa dessa insegurança que traz, né? O Everton está trazendo uma questão aqui. As empresas que estão fechadas hoje, né, quando retornarem, elas podem retornar somente com a parte dos colaboradores, né, e manter os outros suspensos, né? Vamos lá, o que acontece? Depende, né? Depende do que fala retornar. Se, por exemplo, a atividade que a empresa adota pode ser exercida fisicamente ou via delivery, a empresa fechou porque achou melhor fechar. E agora quer retornar com as atividades. Pode sem problema. Quem estava suspenso pode continuar e retornar apenas com os outros. Situação 2. Acabou a pandemia. Né? O governo decretou que acabou a pandemia, autorizou todos os estabelecimentos a abrirem de novo fisicamente. Voltamos ao normal. Aí, nesse caso, também quem está com o contrato suspenso vai ter que retornar e cessa, porque acabou a pandemia. Tá? Então, se não foi por término da pandemia, você não é obrigado a retornar todos os trabalhadores. Mas só é obrigado a retornar todos se o governo determinar. Por exemplo, o governo determina um ato e diz o seguinte: a partir de segunda-feira acabou a pandemia. Descobrimos a vacina, vamos soltar a vacina aí no ar e na água. Todo mundo vai ser curado e ninguém vai pegar mais doença nenhuma. Pronto. Abre tudo de novo segunda. Aí todo mundo volta segunda. Como isso está sendo bem difícil de ocorrer agora, né, tão rápido, então, Everton, se a empresa estava fechada porque preferiu fechar e agora quer abrir e pode abrir, ela não é obrigada a retornar com todos os trabalhadores. Pode ser apenas com aquelas que ele não suspendeu ou até com reduziu, sem problema algum, tá? Até porque a demanda agora está afetada de todo mundo, né, Gil? Exatamente. Grande Everton, ele mesmo, né? Ele mesmo, nosso ex-aluno, rubro-negro, lembro bem dele, viu? Motoqueiro e tudo, lembro bem dele. Ele tá com a camisa parecendo do Bahia, viu, Gil? Não, é impressão sua, rapaz, só é vermelho. Aprovado mandou outra aí, ó. Sobre o home office. Como pode ser resolvida a questão de tirar o auxílio transporte? Não poderia haver um consenso, já que ele está usando equipamentos próprios, internet, energia? Na verdade, no teletrabalho não é dado auxílio transporte. Porém, como ele está usando assim, os recursos dele, né, internet, telefone, o notebook, o computador, a MP e a própria CLT já permitia que você desse um valor a título de reembolso. Não é? Esse valor pode ser o mesmo valor do transporte? Pode, é um valor acordado entre as partes. É obrigado, eu acho muito. Assim, por exemplo, a empresa te coloca em teletrabalho. Você vai usar o seu computador de casa, o seu notebook de casa, que é seu, não é da empresa. Você vai usar a internet que é sua, não é da empresa. Você vai gastar mais energia da sua casa.
Então, a lei permite que seja feito um contrato estabelecendo essas questões. Por exemplo, a empresa dizer o seguinte, olha, eu vou te dar aqui R$ 100 por mês a título de reembolso dessas despesas. Aí pode ser. Eu acho que você manter o valor do transporte está muito, mas nada contra. Agora você tem que alterar o nome da verba. A verba não vai ser auxílio transporte, vai ser reembolso de despesas, teletrabalho. E não vai ter tributação nenhuma. Né? E só vai ser por aquele período, não é isso? Só o período que tiver em teletrabalho, sem problema algum. Geralmente a empresa paga entre 50 a 100 reais. 50 a 100 reais. Geralmente. Porque presume o seguinte, ó, quanto é que custa a internet hoje? De 50 em diante. Só que ele não vai usar apenas para o trabalho, ele já tinha. Vai gastar quanto de energia? Tem como fazer o cálculo? Tem. Mas, por exemplo, um notebook 8 horas por dia não gasta R$ 50 de energia a mais. Não é? Aí você, quando bota a internet, o notebook, energia e tal, geralmente fica aí 50 a 100 reais, eu acho de bom tamanho. Mas a empresa pode pagar o valor que o trabalhador achar justo também. Né? Agora, como tem muita empresa que já está correndo aí, né, pelos, vamos dizer assim, os passarinhos verdes já estão contando, né? Sim. Tem muita empresa que está gostando do home office, né? Sim, e provavelmente vai permanecer isso depois. É como a gente falou no início, é um novo normal. Eu não tenho dúvida que muitas empresas tomaram gosto pela coisa e quando acabar a pandemia vão continuar em home office. E eu acho um excelente negócio. Né? Só precisa da questão da disciplina. Né? Se as pessoas, por exemplo, se as pessoas desistissem de curso presencial, não teria problema. Eu faria os meus à distância sem problema. Para mim, tem uma redução de custo muito grande. Né? Que é devolver a sala, reduzir custo drasticamente, faria só a distância sem problema. Mas eu estou falando da minha atividade especificamente. Agora, tem atividade que não tem como ser, de fato, home office, né? Por exemplo, serviços gerais, né? Atividade médica, segurança, tem atividade que não tem como. Mas para aquelas que podem, eu acho um bom negócio, para os dois lados. Né? Agora tem a questão da disciplina. Não é? Gostaria de registrar a presença da professora Cecília, né? A reitora da Uninassal, Salvador. Tá? Tem uma outra questão aqui da automação inteligente, né? Ele questiona em relação ao ticket de alimentação. Perfeito. O ticket de alimentação você pode tirar, não deve tirar. Excelente pergunta. Eu só queria botar uma pimentinha a mais quando você falar aí, Gil. Sim. Porque, tipo assim, o empresário ele tem que pensar também no longo prazo. Sim. Né? Às vezes a gente pensa só no curto prazo e esquece que uma ação como essa tem a possibilidade de tirar ou não, né? A gente pensa naquelas moedas do curto prazo e esquece que uma retirada de uma situação dessa mesmo, de um benefício desse, vamos dizer, vamos chamar de um ticket de almoço, pode impactar negativamente ao longo prazo na motivação, no vestir a camisa da instituição, né, em vários outros aspectos. E até em processo trabalhista, né? E até em processo trabalhista. Justo. Vamos lá, eu vou responder a ela e vou responder essa pimentinha que você jogou aí, que eu achei bem interessante, eu lembrei de um fato que eu vi ontem, tá? Almoço ou ticket. Veja bem, se ele está no teletrabalho, ele continua desempenhando as atividades. O que está mudando é só o local de trabalho. Então, a alimentação, o ticket, o vale-refeição, seja lá o que for dado, o que era dado, tem que ser mantido. A única coisa que você não vai conceder é o vale-transporte, porque ele não está indo trabalhar, não está se deslocando para o trabalho. Né? Então, o vale-transporte, de fato, não é devido no teletrabalho. Se você não consegue transporte, também não vai ter desconto do vale-transporte. Já a alimentação, refeição, o nome que for dado, mantém normalmente, porque ele continua trabalhando, só mudou o local de trabalho. Sobre essa questão da motivação pós-pandemia, de risco, né, de perda lá na frente, uma rotina que tem sido adotada muito por algumas empresas, Charles, é a demissão justificando força maior. Né? A força maior ela já era prevista, de fato, na legislação, na CLT, no artigo 501, 502 e 503. O que é força maior?
é quando um ato alheio à vontade da empresa, né, e também do trabalhador, faz com que a empresa tenha que fechar as portas, tenha que parar, encerrar as atividades. Né? Com isso, a empresa não precisa pagar o aviso e a multa do FGTS é pela metade. Ao invés de 40%, fica 20%. Muitas empresas têm adotado esse procedimento agora na pandemia. É possível, né? É possível. Porém, na legislação, ela deixa bem claro que isso tem que ocasionar o encerramento das atividades da empresa. A empresa tem que ser fechada, de fato. O que é que muitas empresas estão adotando? Tem lá 20 trabalhadores, demite 10, alegando força maior, e continua funcionando com os 10. Aí há um claro descumprimento da legislação. A empresa não deixou de funcionar, não fechou as portas. Ela aproveitou uma, em tese, possibilidade para demitir pagando menos. Isso aí certamente vai ter muito processo trabalhista no futuro. Por quê? Ela demitiu 10 e continuou com 10 funcionando. Ou continuou com menos, que seja, mas se ela continua funcionando, se não há a baixa da empresa, ela não pode alegar força maior, porque o artigo condiciona a empresa a fechar. Né? Então, isso aí, vou dizer mais, isso é causa-ganha, tá? Se ela não fechou as portas e continua funcionando, o juiz vai pegar e ver lá que ela continuou, descumpriu o que está na CLT, logo vai ser condenada a pagar o que deixou de pagar. Né? Facilmente, né, Gil? Facilmente. Né? Facilmente. Aí é aquela história do pensar só no curto prazo. Exatamente. Quando você falou isso, me veio logo à memória essa questão aí. Né? Inclusive, eu fiz 3 lives com juízes de trabalho e todos defenderam a mesma coisa. Ele falou assim, eu estou só me preparando para quando chegar esse processo, eu verificar se a empresa continuou funcionando ou não. Quando chegar lá processo desse tipo, eu vou analisar. Eu vou verificar extrato bancário para ver se continua movimentando dinheiro, emissão de notas fiscais, rede social para ver se a empresa continuou funcionando. Se eu detectar por qualquer motivo que continuou funcionando após a demissão, eu reverto para a demissão por justa causa e mando pagar tudo que não foi pago e ainda mando pagar um valor adicional por danos morais. No caso, ele teria para ele fazer isso, ele teria que depois dar baixa realmente na empresa. Encerrar a atividade da empresa, dar baixa na empresa. Porque senão fica parecendo que ele usou esse artifício para pagar menos na demissão, para tirar direitos do trabalhador. Né? Aproveitando, pessoal, vocês que estão acompanhando aí a gente, né? Esse é um momento mais do que nunca de união mesmo, tá? Não é um momento de estar separando a organização de trabalhador. Muito pelo contrário, né, Gil? Tem que todo mundo estar vestindo a camisa nesse momento, né? A organização também está possibilitando e observando, né, o colaborador como principal, vamos dizer assim, principal diferenciador, né, que ele tem, porque os resultados de uma organização não são feitos de máquina, de parede, muito pelo contrário, são feitos de pessoas. As empresas estão aí paradas nesse momento justamente por isso. As máquinas estão lá, por que elas não estão funcionando? Exatamente. Né, exatamente. É por quê? Porque as pessoas não estão lá. Então é um momento de união, rapaz. É um momento mais do que nunca de valorizar o principal diferencial que uma organização tem. São as pessoas. Né, Gil? Perfeito. Pessoal, tem um aviãozinho aí, né? Aí embaixo, né, Gil? Vamos mandar tem esse aviãozinho aí, clica aí, convidar. compartilha que live para tirar dúvidas, assim como eu estou fazendo agora, está sendo cada vez mais raro, viu? Está sendo mais raro. O negócio agora é o curso. Domingo eu tenho um curso. Domingo eu faço lá meu curso, ó, 4 horinhas de curso, ó, de 9 às 13, ó, informações mega atualizadas, ao vivo e online, né, com certificado, vai ter uma avaliaçãozinha no final, assim. E posso dizer que é um dos maiores profissionais da área, tá? Não é à toa, né, que já foi confundido até com o ministro Gilmar Mendes, né? Você lembra, né? Você lembra, né? Saiu até no jornal. Saiu até no jornal, não foi? Hoje eu tenho uma questão que às vezes as pessoas ainda fazem, né? A empresa pode demitir ou colocar os colaboradores
período de férias coletivas nesse momento, né? É algo que vira e mexe, a gente volta a uma pergunta desse tipo, né? Sim, sim. Demitir é o que eu falo, né? Depende. Né? Demitir sempre pode, desde que pague tudo. Mas vamos lá. Aí eu tenho que analisar algumas situações. Por exemplo, se o trabalhador teve o contrato suspenso ou com redução de jornada e salário, há uma certa, vamos dizer assim, estabilidade no emprego, tá? Então, não é que impeça de demitir, mas se demitir vai pagar uma multa além dos demais direitos. Então, por exemplo, eu fiz uma suspensão do contrato ou redução de jornada por 30 dias. Quando acabar os 30 dias, o trabalhador tem uma instabilidade de mais 30 dias. Eu fiz uma suspensão por 60 dias. Ele vai ter uma instabilidade durante os 60 e mais 60 ao final. Então, eu posso demitir? Pode. Porém, você vai pagar, além dos direitos lá normais, mais uma indenização para ele, porque você está demitindo um trabalhador estável. E qual é essa indenização? O valor que ele receberia durante a estabilidade. Ou seja, não compensa demitir se você fez redução ou suspensão. Se não fez redução ou suspensão para aquele trabalhador, não tem problema algum demitir. Demite normalmente, paga os direitos normalmente que já estão previstos na CLT. Posso dar férias? Posso dar férias normalmente também. Agora, se você suspender o contrato, não vai ter férias, né? Ele já está com o contrato suspenso. Você não pode suspender e dar férias ao mesmo tempo. Se você reduziu jornada, é outro artifício, Charles, que muitas empresas têm adotado, infelizmente. Exemplo, o cara ganha R$ 2.000. Eu vou lá, reduzo a jornada em 50%. Aí ele passa a trabalhar metade do tempo e recebe a metade do salário. R$ 1.000. 2.000 passa a ser 1.000. Aí eu chego e dou férias. E aí quero calcular as férias sobre 1.000. Aí tá errado. Né? Ele fala, não, mas as férias é com salário atual. Se o salário atual dele é 1.000, ele vai receber 1.000 nas férias. 1.000 mais um terço. Super errado. Foi outra coisa também que eu estava conversando semana Nem passada. lógica. Foi uma coisa que eu estava conversando com o juiz do trabalho semana passada. Ele falou assim, ó, isso eu não tenho dúvida. Todos se cair lá pra gente, a gente vai dar ganho de causa ao trabalhador. Então, se a empresa reduzir o salário, tem que pagar as férias com salário cheio. Um salário integral e não salário reduzido. Ou, no máximo, fazer uma média. Fazendo a média vai reduzir bem pouco, porque vai entrar tipo 10, 11 meses com salário cheio e 1, 2 meses com reduzido. Quando você faz uma média, vai reduzir bem pouquinho. Mas nunca calcular com um salário novo. Aí agora, se não houve redução, não houve suspensão, você pode dar férias normalmente. Inclusive, você pode até antecipar férias que ainda não venceu. Né? A MP 927 dá essa possibilidade. Aquela pessoa que não tem um ano ainda, você já antecipar as férias dele, mesmo que não tenha um ano. Isso aí já poderia, desde o dia 23 de março, você pode fazer isso. Posso antecipar, mas eu tenho uma quantidade, uma só, né? Um gozo só, não é isso? Na verdade, o governo não limitou Tem a alguma quantidade. coisa? Não, ele apenas disse que você pode antecipar férias, antecipação de férias. Então, foi até uma das primeiras sugestões que a gente dava. Além do teletrabalho, seria você conceder. Se tivesse vencida, já dava. Se tivesse uma que não tinha vencido, já dava também. Agora, eu não recomendo você antecipar 2, 3 férias. Porque imagina, você vai lá, ele tá sem, a férias dele não vai vencer lá em outubro. Eu vou e dou as férias agora e depois eu dou mais uma. Significa que até outubro do ano que vem, ele vai ter que trabalhar para pagar essas férias que ele já tirou. Ou seja, ele vai ficar sem férias aí mais de 1 ano e meio e depois nós vamos ter 11 meses para dar as próximas férias dele. Dá praticamente aí 2 anos e meio sem férias. Outro risco aí e se depois que acabar isso ele pedir demissão? Ou você resolver demiti-lo? Você já pagou as férias aí de 1,5 a mais. Pode ser que ele acabe com rescisão zerada, pode ser que você nem consiga descontar tudo. Então, eu não recomendo antecipar mais de uma férias. Né? Se tiver vencida, dá a vencida. Se tiver uma a vencer, dá apenas mais uma. E nunca antecipar 2, 3 férias, porque isso aí é um risco muito grande para a empresa lá na frente. Né? Hoje, o Ricardo trouxe aqui uma questão interessante. Ó.
houve redução da carga horária, né? Sim. E ele pode, automaticamente, ele pode tirar a alimentação da carga horária. Boa pergunta. Reduziu para 4, 5 horas, né? Boa pergunta. Bom, aí é o seguinte, ó. Na suspensão, a MP fala que mantém-se os benefícios. Pronto. No caso dele é redução, né? Aí eu tenho o seguinte linha de raciocínio. Na convenção coletiva, obriga a dar alimentação? Vamos supor que a resposta seja sim. Na convenção, obriga. Ok. Na convenção, obriga a dar alimentação independente da carga horária ou vincula a carga horária? Porque se a convenção fala assim, ó, todos os trabalhadores da atividade, todos os trabalhadores do comércio têm direito à alimentação de R$ 15, por exemplo. Para mim, aí, independente da carga horária, vai ter alimentação. Agora, se ele fala, os trabalhadores com jornadas superiores a 6 horas têm direito à alimentação. Aí, ok, reduziu, não vai ter mais alimentação. Pode ser também que a alimentação não esteja prevista em convenção. Pode ser que a empresa dava alimentação. Independente da convenção, a empresa dava. Como acontece em algumas empresas, né? A convenção não obriga, a CLT também não obriga, mas a empresa dá por mera liberalidade, por entender um diferencial, um benefício que ela dá. Aí eu vou para a mesma lógica. Ela sempre deu a todo mundo. Quem tinha carga horária reduzida já recebia? Ou todo mundo trabalhava 8 horas? Né? Aí é isso que é interessante ver o que está escrito. Se está vinculando à carga horária ou se é de uma forma geral. Eu entendo que se é dado de uma forma geral, não cabe tirar a alimentação, mesmo que haja uma redução de carga horária. Tá? Mesmo que seja um acordo? Aí é aquela questão. Se tiver vinculado a uma carga horária, eu entendo que você pode tirar. Se não estiver vinculado a X carga horária, meu entendimento é que não haja retirada. Claro que é meu entendimento, assim como de outras pessoas, como também tem pessoas que defendem que mesmo que não seja vinculado à carga horária, tira. Aí é aquele risco, né, que a empresa pode pensar em fazer ou não, né? Depois eu quero que você me ensine como é que faz esse negócio que tá fazendo aí, viu? Faz. Ô, Gil, não. É vivendo e aprendendo, Gil. Depois eu quero ver como é que é esse negócio aí, viu? Eu vou lhe passar isso. Ou se você faz através de um outro programa, tipo OBS. Se for via OBS, tem como descobrir. Ou se é diretamente no Instagram mesmo. Não, é diretamente. Eu vou lhe dizer depois você me ensina. Calma. Tá, depois você me ensina. Eu quero já inaugurar esse negócio também aí. É interessante, rapaz. É bem interessante. Tá. Vou olhar a conversão, né? O Ricardo está falando que vai dar uma lida em relação ao acordado, né? O acordo, né? Alguém mandou alguma pergunta aí, depois de Ricardo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, Charles. Tamis, né? Se já estiver processado e emitido a data do pagamento e o valor, tem como editar o novo acordo de redução de carga horária, sendo que já está previsto o pagamento para junho? Dá para alterar? O que acontece, Tamis? Isso aí é informação nova, tá? Informação de hoje. Se você me perguntasse isso ontem, eu te diria uma coisa. Hoje eu te digo outra, para você ver como estamos. Se você mexer, você pode alterar a data? Pode. Posso prorrogar? Pode. Porém, quando você mexer nisso aí, o sistema da DataPrev vai reprocessar o arquivo e não vai entrar mais dia 2. Só vai mudar para o dia 9. Então, a minha dica é, se você quer apenas prorrogar, deixe enviar o lote para pagamento no banco, ou deixe pagar no dia 2. Depois do dia 2 você muda. Porque se você mudar agora, ele vai reprocessar o arquivo, vai mudar a data de pagamento, ao invés de 2 de junho para 9 de junho. O trabalhador vai esperar mais uma semana. Então, eu recomendo você deixar primeiro entrar esse pagamento que está para junho, que deve ser dia 2, e depois alterar o que você quer, para que não se preocupe tanto com prazo, porque o governo não vai multar, visto que foi uma limitação do próprio programa do governo, tá? Agora estou vendo o Ricardo dizendo que vai esperar e vai olhar a convenção, né? Isso aí, dá uma olhadinha, Ricardo, para ver primeiro.
né? Embora a grande maioria não limite, não vincule a carga horária. Mas olha a sua para ver. Tem outra aí, Charles? Ainda não. Tem outra pergunta que você colocou aí. É porque, como só falta na frente, eu não consigo ver a pergunta toda. Eu estou me adaptando, Gil. Essa nova metodologia aqui, viu? Tá. O que fazer se o trabalhador, Gil, em relação aos trabalhadores, né, de grupo de risco, por exemplo. Certo. O colaborador, ele tem consciência que ele faz parte do grupo de risco. Certo. Mas o empregador, vamos dizer que o empregador está funcionando por qualquer, né, seja um supermercado. Atividade essencial, tal. Justo. E aí ele pode obrigar esse trabalhador, né, a não continuar, trabalhar isso. A não trabalhar ou a trabalhar? A não trabalhar de forma remota, né? Não, sim. não A trabalhar fisicamente. Trabalhar fisicamente. Assim, lá no local da empresa. Isso. Dói o que eu vou dizer, mas pode. Porque a intenção da pergunta é essa mesmo. A MP, ela falou o seguinte só, que grupo de risco terão prioridade nas férias, mas ela não obriga a empresa a colocar os trabalhadores do grupo de risco em teletrabalho, né? Ou a dar férias, ela não obriga. Ela não dá nenhuma proteção diferenciada para o grupo de risco. A única coisa que ela fala para grupo de risco é que terão prioridade nas férias. E ponto. Então, se a empresa falar assim, não quero saber, você vai ter que trabalhar aqui fisicamente como você era, infelizmente, o trabalhador, pelo menos em tese, tem que ir. Né? Infelizmente. Agora tem que proporcionar ao seu colaborador aí os vem EPIs, a questão, né? Exatamente, a questão de EPI, de todos os meios, né, para garantir a saúde dele, porque aí, nesse caso, pode caracterizar aí como, caso ele pegue uma Covid, né, como doença do trabalho, né, visto que o STF revogou o artigo 29 da MP 927. Ou seja, a Covid pode sim ser enquadrada como acidente, como doença do trabalho. Se for atividade essencial, se for atividade afim, por exemplo, é um hospital. O hospital já praticamente fica caracterizado, né, que seja, não sendo, aí tem que analisar o ambiente, se foi colocado a questão dos EPI, EPCs, né, provido todas as ações para a questão da saúde. Né? Laiane Fonseca mandou algum aí. Se a empresa mandou o arquivo com redução de 90 dias, precisa alterar em maio, posso reduzir a vigência e enviar novo arquivo de suspensão? Pode. Já lê admite junto, Gil, que é no mesmo, na mesma linha. Fiz redução da vigência de um funcionário. Já estava tudo ok para o recebimento, mas após a alteração da vigência, recebi a notificação dizendo que o requerimento de seguro-desemprego não está a... Peraí, deixa eu ver de cima aqui logo. Laiane, é o seguinte, pode sim. Você vai antecipar retorno, né, que é reduzir a vigência, para a data anterior ao que você quer colocar como suspensão, e depois você vai enviar um novo da suspensão com esse novo prazo aí sem problema. Caso, aí pode ser que gere uma diferença, tá? Pode ser que gere uma diferença que vai ser ajustada no próximo depósito, se for para mais, se for para menos, o trabalhador, em tese, tem que devolver ao governo. Mas pode ser que o governo solte uma norma nos próximos dias, dizendo que vai abater nos próximos meses, fazer normalmente. Agora vamos ver isso aqui de mídia. Fiz redução de vigência de uma funcionária, estava tudo ok para o recebimento, mas após fazer a alteração da vigência, recebi uma notificação dizendo que o requerimento de seguro-desemprego não chegou completa por ser uma frase grande. Mas veja bem, eu sei que é essa mensagem. Não está de acordo com a lei. Pronto. Ela aparece uma questão de seguro-desemprego, mas em tese, seguro-desemprego não tem nada a ver com essa redução. Aí, observe o seguinte, Mid, se aparecer essa mensagem, geralmente aparece a mensagem 2, 3 vezes. Se embaixo tiver a data prevista para pagamento, você pode desconsiderar essa mensagem de erro. É um bug do sistema, vão corrigir. Quando constar as datas embaixo, você pode ficar tranquilo que vai ser pago nessas datas, tá? Essa foi uma outra novidade, Charlie, que ocorreu de ontem para hoje. Antes não estava assim.
A Marta, ela traz aqui que vai depender da cultura organizacional. Isso aí é muito mais da parceria, né? Da parceria, do Entre... porte da empresa, da Isso. cultura também da empresa, exatamente. A Tereza, ela traz uma questão aqui que temos que pagar o valor integral quem faz transporte escolar. É uma pergunta que foge um pouquinho do nosso objetivo aqui, mas isso é um acordo, né, entre você e o prestador de serviço, né, que faz o transporte escolar, né, Gil? Isso. Então, o serviço não está sendo executado, né? Então, vai depender do seu acordo com essa pessoa. É porque você vai alegar, o serviço não está sendo executado. O transportador vai alegar, não é culpa minha, eu estou disponível. Você que não está, você que não quer ir para a escola. Então, cada um vai ter o seu... Você tem um contrato comigo, tipo, de 12 meses de tal valor. Eu estou disponível. Se você não quer ir, você que está abrindo mão, né, do curso. Eu não estou nada a ver com pandemia, eu estou disponível. Então, aí é mais na base da conversa, mesmo para tentar negociar isso aí, né? Aí Marta está trazendo aqui que tem visto algumas enfermeiras, inclusive grávidas, tendo que ir trabalhar, né? Sim, é uma pena, porque a gestação não é uma doença, mas aumenta aí o risco, né? Tem coisas que independe do... É o que eu falo, né? Tem coisas que não precisaria estar na lei. Cabe aí o bom senso da empresa em dizer, ó, você não, vamos ver uma forma aqui, você não, porque você é um caso à parte. Mas muitas não querem saber, não tem essa visão. Aí, infelizmente, eu até entendo que nessa forma o governo deveria ter uma lei protegendo, mas infelizmente não tem, né? E aí vieram várias questões relacionadas justamente à gravidez, porque é complicado, é muito complicado. Esse momento é muito complexo para todos os lados, né, Gil? Isso. O empregador, ele precisa se manter também, né, porque senão ele não consegue pagar. O empregado tem que ter esse lado também, porque queira ou não, Sim. a gente tem que olhar, são pessoas que estão ali, não são máquinas, né? Sim. E que correm risco de vida, né? Inclusive, até teve a pergunta aí que teve sobre home office, e aí você trouxe justamente, home office nada mais é do que você executar o trabalho, em vez de ser na empresa, vai ser na sua casa. Então, mas você tem que gerar resultados do mesmo jeito. Eu bato sempre nessa tecla, Gil. Eu gosto de bater sempre nessa tecla. Exatamente. Porque Só muda o local do trabalho. Quem tem direitos tem deveres também. Sim. Né, Sim. Gil? É aquela questão que eu falei, tem que ter muita disciplina, porque muita gente confunde, muito trabalhador, pelo fato de estar em casa, vem aqueles costumes, né? De desfocar do que é para fazer. Aparecem muitas tentações, né? Uma música que você ouve, um filho que você tenha, o marido, a vizinha, né? Uma piscina, aparecem muitas distrações. E aí você precisa ter o foco no que você está sendo pago para fazer. Porque senão, eu sempre falo, o teletrabalho é diferente de férias. Você não está de férias, você está apenas trabalhando em casa, né? Charles tem uma pergunta interessante aí de Mari, né? Houve um erro de digitação no momento do envio da suspensão, tipo, admissão 1/10 e informou 24/4, mesma data de suspensão. O que fazer? A pessoa foi admitida em 1º de outubro de 2018 e quando mandaram a informação da admissão, colocaram como a data de admissão a data do início da suspensão. Erro clássico, tá? Esse aí, erro também de data de nascimento, tem sido bem clássico isso aí. Vai sair um layout no dia 29, dia 29 é a previsão, sexta-feira, mas já está se falando que vai ser liberado no final de semana. Então, em tese, segunda-feira estaria liberado uma nova atualização para você corrigir isso. O que temos para hoje você pode cancelar esse arquivo aí, que ele está como invalidado com certeza, né? Está como rejeitado, o benefício não está sendo pago, justamente por conta disso. Você pode cancelar esse benefício e enviar um novo com a data correta. Ele vai reprocessar e colocar o pagamento para o dia 9 de junho, que aí resolve o seu problema. Charles, o tempo está acabando, agora que eu olhei aqui... É bem o que eu ia lhe dizer aqui. O tempo passa muito rápido, né? Quando vamos dizer assim, a companhia, né? É boa, é saudável, é leve, né? O tempo voa, né, Gil? Muito obrigado mesmo,
tá? Muito obrigado. Eu queria que você fizesse suas colocações finais, porque o tempo já está aí, né? Fechando já. Daqui a pouco o Instagram abre a contagem aí, aquela contagem horrível que todo professor odeia. Vou falar igual, eu vi uma live recente do professor Garrido, né? No final aí ele diz, pessoal, agora tirem as fotos, eu vou fazer a pose. Vamos lá, Gil, vamos fazer as poses pro pessoal, né? A pose, vão né? tirando os prints aí, galera, vão tirando os prints aí, marca a gente. Marca lá que eu vou compartilhar também lá no Story, tá? Tu tem um livro aí, Gil? Nosso livro? Rapaz, tenho, tá mas fácil? Eu estou vendo daqui, eu teria que sair daqui desse campo de visão para ir buscar. Eu também. A gente vai abrir aí um sorteio aí agora, essa semana que vem, do nosso livro. Tá? Essa semana que vem eu abri o sorteio aí para o nosso livro. Poucos sabem, né? Mas a gente tem um livro aí que a gente fez junto. Eu sou coautor, né, do livro aí. Sim. Show de Charles, bola. agradecer, né? E, novamente aí o convite, estar participando da live contigo. Grande satisfação. E já lançar aqui um convite para você em breve fazer parte do projeto Gilmar Mendes Convida, de forma oficial, né? Por 1 hora, e não uma participaçãozinha de 10 minutinhos, 20 minutinhos, mas né, renovar a admiração, a gratidão que eu tenho por ti, né? Grande parte do que eu sou hoje eu devo a ti. Você foi um dos que me ajudou lá no início, eu nunca vou esquecer disso. E reforçar o quanto eu sempre te admirei e continuo te admirando, essa pessoa maravilhosa, humana, sensata, esse grande profissional que você é. Eu nunca vou esquecer o bem que você me fez e que continua fazendo e certamente continuará. Minha gratidão eterna, tá? Não vale chorar. Amigo, você me deixou sem... Nem esperava essa, não foi? Sem palavras, ser bem sincero. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti. Eu lembro como hoje, a primeira vez que a gente falou no telefone, tá? Sim. Sua disposição, a parceria, né? Foi um projeto novo, sem fins lucrativos, né? E você, de prontidão, estava lá, Paula Borges, fez aquela ponte, Paula né? Borges, RH em pauta. Eu só tenho que lhe dizer que a gratidão é de ambos, tá? Eu tenho você com um carinho muito grande mesmo, você sabe disso. Eu fico muito feliz em ver, né, quando você abriu o seu a sala, por exemplo, mandou, pô, eu fiquei numa felicidade tão grande. Eu mostrei logo aí, eu digo, que felicidade, é para isso. E sou muito feliz em ter sua amizade, viu? Muito obrigado mesmo pela parceria aí, essa e várias outras que a gente já fez e muitas outras que ainda iremos fazer, né? Aproveito e deixo até o convite para os que estão acompanhando a gente. Venham fazer a pós-graduação em DP e Gestão de Pessoas na Uninassal. Não poderia, né, Gil? Deixar de falar, né? A instituição que tá... Tá certo, com certeza. Que hoje eu estou sendo abraçado, né? Sim. Muito obrigado mesmo, tá? Um grande abraço, meu amigo, tá? E todo mundo acompanha aí o perfil Gilmar Mendes. Arroba Gilmar Mendes. Prof. Gilmar Mendes. Isso. Semana Hoje que vem vamos liberar aí. Vou fazer uma live 21 horas com Rosana Mello. Liderança no teletrabalho. Bem interessante. Gente boa da Elo, né? Isso. Gente boa. Semana que vem a gente vai liberar esse sorteio lá no perfil de Gilmar. Tem o meu perfil também, né? Charles Bulhões, tudo junto, @Charles Bulhões. E tamo aí, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Gil, muito obrigado pela parceria de sempre, tá? Um grande abraço a todos. Pessoal, tira aí as fotos aí, marca a gente, tá? Marca a gente, Charles Bulhões, professor Gilmar Mendes, uninassal.ba. Estamos aí. Grande abraço, meu amigo. Valeu. Tchau.